No ano 565 d.C., um monge irlandês atravessava as terras frias e enevoadas da atual Escócia quando algo aconteceu às margens de um lago escuro e profundo. O nome dele era São Columba, e o que ele teria enfrentado ali não era um simples animal. Era uma criatura descrita como gigantesca, violenta e surgindo das águas como se guardasse um segredo antigo demais para ser revelado. Agora pense comigo, por que um relato de quase 500 anos continua vivo até hoje? Quantas histórias da Idade Média desapareceram? E por que essa sobreviveu? Se você gosta de mistérios reais, histórias que atravessam séculos e enigmas que a ciência ainda não conseguiu enterrar, já deixa o like agora. Compartilha com quem ama esses temas e se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha fundo. E hoje você vai entender por que o mundo nunca conseguiu esquecer o que supostamente vive no Lago Ness. O relato diz que São Columba encontrou moradores desesperados após um homem ser atacado por uma criatura nas águas. Quando outro homem precisou atravessar o lago, o monstro teria emergido novamente. Foi então que o monge levantou a mão e ordenou que a criatura recuasse. E segundo o texto antigo, ela simplesmente obedeceu. Pode soar como uma típica narrativa religiosa, mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essa história foi registrada décadas depois, baseada em testemunhos locais. Ou seja, já existia entre o povo a crença em algo vivendo naquele lago antes mesmo do monge virar personagem central. O que isso significa? Que talvez o mito não tenha começado com ele. Ele apenas entrou em uma história que já circulava nas terras altas. E quando você olha para o Lago Ness hoje, entende por que a imaginação humana corre solta. São mais de 36 quilômetros de extensão, águas escuras como tinta por causa da turfa presente na região, profundidade que ultrapassa 200 metros em alguns pontos. A visibilidade subaquática é baixíssima. Se algo grande estivesse ali embaixo, você dificilmente veria. Existe ainda um detalhe inquietante. O lago faz parte de uma falha geológica profunda chamada Great Glen. Não é apenas um lago isolado, é parte de uma formação antiga, marcada por movimentos tectônicos. Um cenário perfeito para alimentar teorias de cavernas submersas e passagens ocultas. Mas o que realmente prende o imaginário não é a geografia, é o padrão. Ao longo dos séculos, moradores relataram movimentos estranhos na água, ondas sem vento, sombras longas deslizando na superfície, barcos balançando sem explicação aparente. Antes mesmo de câmeras, antes de turismo, antes da mídia sensacionalista, as histórias já estavam lá. E aqui está a ferida que poucos gostam de tocar. Por que precisamos que exista algo ali? Em um mundo onde satélites mapeiam cada centímetro do planeta, onde exploramos Marte e enviamos sondas para além do sistema solar, a ideia de que um lago na Europa ainda possa esconder um mistério é quase reconfortante. É como se o desconhecido fosse um lembrete de que nem tudo está sob controle. O relato de São Columba pode ter sido simbólico, pode ter sido exagerado, pode ter sido interpretação religiosa de um animal comum, mas ele plantou uma semente poderosa, a de que algo antigo habita aquelas águas. E quando uma história sobrevive por 15 séculos, atravessando impérios, guerras, revoluções científicas e a própria internet, talvez o mais interessante não seja provar se o monstro existe. Talvez o mais intrigante seja entender por que essa história nunca morreu. Em 1934, uma imagem em preto e branco atravessou o mundo e mudou para sempre a história do Lago Ness. Não era um vídeo tremido, não era um relato antigo, era uma fotografia, nítida o suficiente para provocar calafrios, ambígua o suficiente para alimentar o impossível. Ela ficou conhecida como a foto do cirurgião. O responsável pela imagem foi Robert Kenneth Wilson, um respeitado médico londrino que afirmou ter capturado, por acaso, uma criatura emergindo das águas escuras do lago.
Na imagem, um longo pescoço se ergue acima da superfície, formando a silhueta clássica que hoje todo mundo associa a Nessie. E aqui começa algo que pouca gente percebe. A força daquela foto não estava apenas no que mostrava, mas em quem supostamente atirou. Um cirurgião, um homem da ciência, discreto, sem histórico de sensacionalismo. Ele não buscava fama, não dava entrevistas espalhafatosas. Isso deu à imagem uma credibilidade quase automática. A mente das pessoas pensava: se um médico respeitado registrou isso, deve haver algo ali. A fotografia foi publicada pelo jornal Daily Mail e rapidamente se espalhou pelo mundo. Em plena década de 1930, quando a fotografia ainda carregava um peso quase sagrado de verdade documental, aquela imagem parecia a prova definitiva de que o impossível podia existir. Mas há um detalhe que mudou tudo. Décadas depois, já nos anos 1990, surgiu uma confissão explosiva. Um dos envolvidos na história revelou que a imagem teria sido encenada. Um pequeno submarino de brinquedo teria sido usado com uma cabeça esculpida presa a ele. A criatura imponente da foto teria pouco mais de 30 centímetros. O responsável pela montagem teria sido Marmaduke Wetherell, um caçador que anteriormente havia sido ridicularizado pela imprensa após apresentar pegadas falsas atribuídas ao monstro. Humilhado publicamente, ele teria arquitetado a farsa como vingança contra o próprio jornal que o expôs. Se isso for verdade, a maior prova da existência do monstro foi, na realidade, um ato de revanche. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Mesmo depois da confissão, mesmo após análises técnicas indicarem manipulação de perspectiva e escala, a crença não morreu. Por quê? Porque a foto fez algo que nenhuma expedição científica conseguiu fazer. Ela deu forma ao medo. Antes dela, o monstro era descrito de maneiras diferentes. Uma massa escura, um dorso ondulante, algo semelhante a um peixe gigante. Depois dela, o mundo passou a imaginar Nessie com pescoço longo, quase como um plesiosauro pré-histórico. A imagem não apenas registrou um suposto monstro, ela moldou a identidade visual dele. E existe um fator psicológico profundo aqui. Quando uma crença é reforçada por uma imagem concreta, o cérebro cria uma memória emocional. Mesmo sabendo que pode ser falsa, parte de nós continua reagindo como se fosse real. Além disso, há algo curioso. Especialistas analisaram o negativo original e perceberam que o enquadramento foi cuidadosamente escolhido para não revelar escala. Não há margem do lago visível, não há objetos de comparação. O enquadramento é perfeito para criar ilusão de grandeza. Isso levanta outra pergunta incômoda. Se foi realmente uma farsa, por que demorou mais de 60 anos para alguém admitir? Durante esse tempo, a foto impulsionou o turismo na região, financiou expedições, gerou documentários, livros, programas de TV. Ela transformou um lago remoto em um dos lugares mais famosos do planeta quando o assunto é mistério. E talvez o mais intrigante de tudo seja isso. A fraude não destruiu o mito, ela o fortaleceu. Porque quando algo é desmascarado, surge uma nova narrativa. Se mentiram sobre essa foto, será que é para esconder algo maior? O ceticismo se mistura com a desconfiança e o mistério ganha outra camada. A chamada foto do cirurgião pode ter sido uma encenação, pode ter sido uma vingança inteligente, pode ter sido apenas um truque bem executado para enganar uma geração inteira, mas ela provou uma coisa inegável: o mundo queria acreditar. E quando milhões de pessoas querem acreditar em algo, às vezes a verdade deixa de ser o ponto principal. Durante décadas, o mistério do Lago Ness viveu de relatos, fotografias duvidosas e testemunhos emocionados. Mas chegou um momento em que a ciência decidiu entrar na água, literalmente. Nos anos 1960, começou uma das primeiras investigações organizadas.
O Loch Ness Investigation Bureau passou anos observando o lago com binóculos, câmeras e pontos fixos de monitoramento. Nada conclusivo. Apenas silhuetas distantes, ondulações estranhas e relatos que sempre terminavam da mesma forma. Eu sei o que eu vi. Mas foi na década de 1980 que a tecnologia elevou o nível da busca. Em 1987, a chamada Operation Deep Scan reuniu cerca de 24 barcos equipados com sonar avançado, formando uma linha que cruzava o lago de ponta a ponta. A ideia era simples: varrer toda a extensão submersa e detectar qualquer objeto grande em movimento. O sonar identificou alguns contatos inexplicáveis em grandes profundidades, massas que se moviam abaixo dos peixes comuns. Não era prova de monstro, mas também não era nada facilmente descartável. E aqui entra um detalhe fascinante. O Lago Ness é extremamente profundo e possui água turva por causa da turfa das colinas ao redor. A visibilidade é tão baixa que a poucos metros de profundidade, a escuridão já é quase total. Se algo grande estivesse ali, poderia permanecer invisível por muito tempo. Mas a ciência moderna não parou por aí. Em 2018, uma equipe liderada pelo pesquisador da Universidade de Otago realizou um estudo revolucionário usando DNA ambiental, uma técnica que coleta amostras da água para identificar material genético deixado por organismos que vivem ali. Cada animal que passa pela água deixa rastros microscópicos. Se existisse um grande réptil pré-histórico, como muitos defendiam, seu DNA estaria ali. O resultado? Nenhum sinal de plesiosauro, nenhum vestígio de criatura jurássica sobrevivente. Mas surgiu algo curioso: uma quantidade significativa de DNA de enguias. Isso deu origem à teoria da enguia gigante. Algumas espécies podem atingir tamanhos surpreendentes, e em águas escuras, um corpo alongado pode facilmente parecer algo muito maior do que realmente é. Um movimento rápido na superfície poderia gerar a clássica silhueta ondulante descrita por tantas testemunhas. Só que existe um ponto delicado nessa explicação. Enguias gigantes explicariam alguns avistamentos, mas não todos. Relatos históricos falam de algo com um pescoço longo, emergindo verticalmente. Outros descrevem uma criatura com dorso segmentado atravessando o lago como se fosse uma série de corcovas. Há ainda testemunhos de mergulhadores que afirmaram ter visto algo grande demais para ser um peixe comum. Em 1972, por exemplo, uma fotografia subaquática capturada durante uma expedição mostrou o que parecia ser uma nadadeira grande e losangular. A imagem nunca foi totalmente validada, mas também nunca foi completamente refutada. O que torna tudo ainda mais intrigante é a geografia do lago. Ele faz parte de uma antiga falha tectônica conhecida como Great Glen Fault. Existem teorias sugerindo cavernas submersas e túneis conectando o lago a outras áreas aquáticas. Nada comprovado, mas geologicamente não é impossível que existam formações ocultas. E há outro fator raramente mencionado. O Lago Ness contém mais água doce do que todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales juntos. É um volume gigantesco. A ideia de que algo pudesse permanecer escondido ali por gerações não parece tão absurda quando se entende a escala. Ainda assim, a maioria dos cientistas concorda que não há evidência concreta de uma criatura desconhecida de grande porte vivendo no lago. Mas perceba algo interessante. Mesmo com sonar, drones, submarinos robóticos, testes genéticos e expedições milionárias, o mistério nunca foi completamente encerrado. A ciência não encontrou o monstro, mas também não conseguiu eliminar completamente cada sombra, cada registro estranho, cada leitura incomum de sonar. E talvez seja exatamente essa zona cinzenta entre o que foi explicado e o que permanece sem resposta que mantém o Lago Ness vivo no imaginário coletivo. Porque às vezes o mistério não sobrevive por causa das provas, ele sobrevive por causa das lacunas. Depois de séculos de relatos,
de uma fotografia que enganou o mundo e de expedições científicas vasculhando cada metro do Lago Ness? A pergunta continua ecoando. Então, o que realmente está ali? Talvez a resposta não esteja apenas na água, mas em nós. Pense em um exemplo simples. Você está dirigindo à noite a estrada escura e de repente vê algo atravessando rapidamente à frente do farol. Por um segundo, seu coração dispara. Poderia ser qualquer coisa. Um animal pequeno parece maior. Uma sombra parece uma silhueta viva. O cérebro completa a imagem antes mesmo de você processar os detalhes. Agora imagine isso em um lago com água escura como café, frio constante e neblina baixa. Um tronco parcialmente submerso pode parecer um dorso. Ondas formadas pelo vento podem criar o efeito de corcovas alinhadas. Um grupo de focas nadando em sequência pode ser interpretado como um único corpo serpenteando. Existe um fenômeno chamado pareidolia, quando o cérebro reconhece padrões familiares onde eles talvez não existam. É o mesmo mecanismo que faz você ver rostos nas nuvens. No Lago Ness, isso pode transformar movimento em criatura, mas há curiosidades que mantêm a chama acesa. O lago tem mais de 200 metros de profundidade em alguns pontos. A pressão e a escuridão lá embaixo são intensas. Em certas áreas, a visibilidade subaquática é inferior a 1 metro. Submarinos robóticos já relataram descer e simplesmente encontrar vazio escuro. Nada além de silêncio. Outra curiosidade interessante. O lago quase nunca congela, mesmo em invernos rigorosos na Escócia. Isso acontece por causa do grande volume de água e da movimentação constante. Para quem gosta de teorias, isso alimenta a ideia de que algo poderia sobreviver ali sem grandes alterações ambientais. E o impacto cultural é gigantesco. A região recebe centenas de milhares de turistas todos os anos. Existem câmeras transmitindo 24 horas ao vivo para o mundo inteiro. Há registros catalogados oficialmente com data, horário e descrição detalhada de avistamentos. Pessoas comuns, professores, pescadores, turistas, juram ter visto algo impossível. Mas talvez a curiosidade mais fascinante seja esta. Mesmo em plena era de satélites, inteligência artificial e mapeamento oceânico avançado, ainda existem partes do planeta que não compreendemos completamente. O Lago Ness virou símbolo disso, não apenas de um possível monstro, mas da ideia de que o desconhecido ainda respira. E no fundo, talvez o mistério nunca tenha sido apenas sobre uma criatura. É sobre a nossa necessidade de acreditar que nem tudo foi descoberto, que ainda existe algo escondido nas sombras, que o mundo ainda pode nos surpreender. Se você estivesse parado agora às margens do Lago Ness e visse uma ondulação diferente na água, você descartaria imediatamente? Ou seu coração bateria mais rápido por um segundo? É exatamente essa dúvida que mantém a lenda viva. Se você gosta de mergulhar nesses mistérios, de questionar o que parece impossível e explorar as histórias que atravessam séculos, já deixa o seu like agora. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ama teorias e enigmas. E se inscreve no canal porque ainda existem muitos mistérios pelo mundo esperando para serem revelados.